A primeira vez que vi Shen-Yan foi numa casa noturna cheia de luzes coloridas. Não gostava de negociar neste ambiente, muito barulho, dava dor de cabeça. Mas como o parceiro insistira, não havia como recusar. Devia ter acabado de fazer 20 anos. Já era veterana na noite. Vestia o vestido mais curto, maquiagem extravagante, tratava os clientes com desenvoltura. O rosto era lindo e sedutor, mas os olhos redondos de amêndoa e um par de covinhas quando ria. Foi a primeira vez em anos que me lembrei de Xiyu. Duas pessoas em polos opostos, mas no instante em que ela serviu o vinho, vi semelhança. Bebia muito, voz macia. Falava docemente, fazia os diretores rirem. Mesmo entre tantas beldades, ela se destacava. Por isso a memorizei. Minha empresa estava em reestruturação, havia festas todo dia. Gostava de apreciar vinho, mas não de encher a barriga como se fosse água. As acompanhantes que levava não aguentavam beber, lembrei-me dela naturalmente. 30 mil yuanes por noite para beber por mim, muito mais do que ganhava na casa. Por isso se esforçava. Qualquer destilado, erguia e derramava na garganta. Outras moças, bêbadas, cambaleavam ou se colavam em mim. Ela, com as faces curadas e olhos brilhantes, sentava ao meu lado. Não me tocava, comportada. As conversas na mesa eram aborrecidas, ela divagava, fitando as garrafas. Mas, se alguém a provocava, sorria tímida, sem perder o charme. Por isso, sempre que surgia jantar, a chamava primeiro. Com o tempo, até um leve franzir de sobrancelha meu lhe dizia o que pensava. Quando a paciência se esgotava e eu não podia ir embora, ela passava os braços pelo meu pescoço. Fazia ciúme fingido e pedia para sairmos. Ajeitava-se perfeitamente a meus gostos, por isso resolvi seus problemas, agiotas, clientes insistentes, o porão úmido onde vivia. Certa vez, embriagada, disse que eu era sua luz e salvação. Achei graça. Salvação é sem interesse, não obra de comerciante interesseiro. Sempre tive muitas acompanhantes, negócios ou família. Raramente duravam 3 meses. Estranhei permitir que ela ficasse anos. Olhares invejosos surgiram. Depois de deixar a noite, fazia pequenas webséries para ganhar trocados. Quando voltei da Europa, estava roxa e amarela. O arnês quebrou no Serri com desdém. Tantas armadilhas no mês e ela, ferida, ainda vinha-me servir. Mordia o lábio para não gemer. Logo perdi o interesse, acendi um cigarro e determinei que me acompanhasse num jantar de gala. Só levar a bancos de bar, todos haviam como brinquedo fácil. Quando entrou no salão de alto nível no meu braço, as intenções escuras esfriaram. Depois de lidar com os que lhe armavam, avisei. Use meu nome à vontade, senão, mancha minha reputação. Ela abraçou-me, beijou-me de bochechas curadas. Não rejeito beijos, quando adoentava, até a tomava no colo. Começaram-se beijos leves, depois profundos, até lhe roubar o ar e vê-la com olhos marejados, pescoço esticado, implorando. Coloquei-a sob minha proteção, reduzi-a à minha. Por isso, quando a vi numa cena de beijo com o protagonista, senti desconforto. Neguei ciúme, era repulsa de ver minha coisa marcada por outro. Posse é instinto masculino, não emoção. Ela percebeu e nunca mais aceitou cenas íntimas, sempre obediente. A única rebeldia, a gravidez inesperada que pretendia manter. Não cogitei tamanha ousadia. Joguei-a na neve para refletir, deixei a porta entreaberta, mas ela aguentou a noite toda. Quando vi seus olhos vermelhos, achei que cederia. Amigos comentaram, só uma criança, tanta briga. Muitos big names têm filhos escondidos no exterior. Para mim, era só transtorno. Anos antes, disputara a herança com meia dúzia de bastardos. Detestava a condição deles e não a toleraria em mim. Alguém brincou, casa com ela, assim não será ilegítimo. Já são 6 anos, a primeira que fica tanto. Diga, Lin Xuan, não sentiu nada. Não respondi. Achei comigo, está bonita. Mantenho mais tempo, mas o tempo virou critério de paixão. No 7º ano, decidi romper. A família escolheu para mim uma noiva adequada. Se nada corresse mal, eu casaria com alguém da mesma classe, capaz de me trazer benefícios. Na véspera do casamento, porém, a herdeira fugiu para perseguir o próprio amor. Achei absurdo e, ao mesmo tempo, senti-me aliviado. Nunca dou a uma mulher uma segunda chance de se colar em mim, mas concedi a Shen-Yan 2. A primeira foi logo depois que ela abortou. Deitada na cama, pálida, ainda me sorriu. Pensei que já tivesse aprendido a lição. Podia perdoá-la. Permiti que ficasse mais um ano. A segunda é agora. Durante os 6 meses sem contato, 3 os usei para preparar o casamento e 3 os gastei pensando nela, sem jamais procurá-la. Até que, por acaso, a vi num restaurante num encontro às cegas, olhos felizes, descrevendo seus sonhos ao homem da frente. Observei à distância, mas não me aproximei. Durante várias noites, deitado, relembrava aquele sorriso demasiado brilhante. Um aperto ficou alojado no peito. Nunca fui duro comigo mesmo. Enfrentar a própria vontade foi a primeira lição que aprendi nos negócios. Mandei meu assistente ligar para ela. Ela raramente vinha. Depois de uma noite intensa, saí do banho e a vi passando hidratante corporal. O aroma de rosa tomou meu quarto frio. Acendi um cigarro, apoiei-me na varanda. Cabelos lisos, pele clara, cintura fina, o colar que escolhi ainda no pescoço. Roupão igual ao meu, uma rosa que eu mesmo cultivara. Senti cobiça crescer, queria que fosse só minha. Quando guardava seus vidros, apaguei o cigarro, abracei-a e beijei, dizendo de supetão, deixa aí. Pela primeira vez em 7 anos permiti que seus putinhos ocupassem minha escrivaninha de molde negro. A partir daí, sem acordo formal, começamos o próximo ano, só eu e ela. Nem os amigos cínicos deixavam de perguntar, quando bebemos o vinho do teu casamento? Ria com desdém e não respondia. Poderia mantê-la para sempre, mas não a casaria. Sou negociante, o lucro vem primeiro. Se houve instante em que cogitei casar, foi numa véspera de festival de outono. 12 horas, a cama vazia. Desci e encontrei-a comendo pão na sala. Sem graça, perguntou se eu queria.
Não sei descrever o humor, divertido, meio sem jeito, metade da máscara fria derreteu. Fiz-lhe macarrão, última vez fora na faculdade no exterior. A mão falhava, mas o resultado agradou. A sala ampla e quieta, luz indireta beijava seus cabelos, desenhava o pescoço e marcas de beijos no decote. Fogos rebentaram lá fora, ela ergueu os olhos. Sr. Jiang, feliz festival de outono. Naquele segundo pensei, viver assim também é possível. Mas tudo parou no 10º ano. A garota que quase apagara na memória regressara. Todos a chamavam de musas brancas, não discuto. Nos 2 anos mais solitários do colégio, ela estivera ao meu lado, deu-me forças. Na noite em que mandei Shen Yan embora, o avião de Xiu aterrissava. Pensei, 10 anos, qualquer coisa que peça, dou-lhe. Mas ela apenas sorriu, chorando sem parar. E disse, não quero nada, só desejo que o Sr. Jiang seja realmente feliz. Se ouvisse num jantar, zombaria. Concubina que não cobra é fingimento ou pesca alta. Contudo, senti um aperto desconhecido no peito. Depois de Shen Yan ir-se, Xiu ocupou seu lugar naturalmente. Falava sem fim do colégio, apenas 2 anos, mas lembranças miudinhas. A memória já estava desbotada, lembrava que gostara dela, que fora dolorido quando partiu. Agora, porém, não sinto nada. Cumpri promessa de juventude e fiz-lhe macarrão. Ela rodeou-me, falando melosa. Sou a primeira a comer teu macarrão. Não entendo porque mulheres se obcecam por primeira vez. Que resposta querem? Primeira a me fazer barba, primeira no meu quarto, primeira na minha frente. Não, essas primeiras pertencem a outra pessoa. Ela piscou, os olhos avermelhados, e disse, tentando leveza, já se passou mais de uma década. Pois é, já percorri 1/3 da vida e vivi 10 anos com outra mulher. Não vou lembrar apenas 2 anos de colégio. Quando jovem, prometi que a casaria. Hoje, já não tenho certeza. Recordo Shen Yan com frequência, sozinha no estrangeiro, incapaz de cozinhar, perguntando-me se adaptará. Deixei-lhe bastante dinheiro, deverá conseguir uma cozinheira. Não sei porque penso nela tanto, atribuo ao hábito, a uma reação normal de abstinência. Nunca a procurarei. Não darei a uma mulher uma terceira oportunidade de se colar a mim. 10 anos ao meu lado já chegam. 3 meses depois, por negócios, embarquei num avião para Londres. Admiti que poderia vê-la, mas não tinha de ser obrigatório. Até que, através de uma janela de vidro, a avistei, ventre levemente saliente, folheando um relatório de pré-natal ao sair do hospital. Na hora, ri de raiva. 10 anos e ainda não compreendia as minhas regras. Crianças são o meio mais estúpido e ganancioso que existe. A lição de então devia ter sido pouca. Agora repetia o truque. Lancei um cartão ao assistente Lin com ordens. Contacta-a sozinho. Não lhe des os meus dados. Se perguntar, digo que vou casar. Usarei esse pretexto para cortar todas as pontas que ainda a liguem a mim. Estava diante da janela, a ver a primeira neve londrina e a ver a sua reação. Mas ela manteve-se serena, sem pânico, sem palidez. Fora do previsto. Devia, pelo menos, mostrar alguma perturbação. Afinal, conhece os meus tabus. Desta vez, por mais que invoque o bebê que perdeu, por mais que suplique, não cederei. O desfecho trágico não for intencional, mas regra é regra. O assistente trouxe a resposta. É filho do meu marido. A palavra marido entrou como um espinho fino no tímpano. Ridículo, mente cada vez mais destramente. A inquietação que sentira transformou-se em peso mais denso. Quando a encontrei no hospital, não consegui conter a ironia. Ela, porém, permaneceu suave, olhos marejados. Jiang Linxuan, porque não acredita em mim. Devia crer, mas, vendo-lhe as lágrimas, cedi. Esperaria pelo laudo para pregá-la ao cadafalso sem margem a desculpas. Estava certo, a criança era minha. Na última noite não usara proteção. Ela dormira até às 10, correra depois para o avião. Por tempo e por motivo, tudo apontava para mim. Por isso, quando Xiu me enviou o relatório confirmando paternidade, a fúria contida encontrou saída. Lancei-lhe água gelada para lhe acalmar. Cometer erros comigo tem custo. Mas, quando ela ergueu os olhos, lágrimas misturadas à água, voz trêmula a enumerar o passado, a lógica vacilou. Cada frase era irrefutável. Anos inteiramente obediente, só ousara na gravidez clandestina. A voz trêmula puxou-me de volta, porque me leva a um beco sem provas, quando um simples exame resolveria. Fitava o cabelo molhado, o rosto pálido, agulhas finas fincavam-me o peito, apertavam a respiração. Raramente dou segundas chances. Com ela, quebro regras. Mandei buscar um segundo laudo. O novo assistente voltou, aliviado. Presidente Jiang, a criança não é sua. Esperava reação, mas apenas me vi paralisado. Entregou-me o papel, o céu cinzento de Londres emoldurava a janela. Li, vezes sem conta, as palavras, exclusão de paternidade, 99,99%. Os nós dos dedos empalideceram de tão apertados. Não é meu. O ar frio, em silêncio absoluto, envolveu-me. 3 meses fora, casamento rápido, gravidez de outro. Um sabor indescritível, amargo, absurdo, agudo, espalhou-se pela boca. Ela realmente conseguiu virar-se, caminhar para uma vida sem mim e gerar uma nova existência que nada tem comigo. Então, o que valeram a raiva, as suspeitas, o mal-estar que nem eu entendia. Uma comédia completa de autoilusão. Lembrei-me de repente da criança que mandara abortar, fora realmente minha. Um latejo tardio, afiado, atravessou o peito. Os dedos que seguravam o cigarro tremiam. Sempre me considerei frio. Comecei a destrinchar o raciocínio de então, porque rejeitei, porque era incomodo, por regra, por achar que ela não tinha qualificação, ou porque eu tinha certeza de que, no futuro, só teria um herdeiro legítimo. Aos 20 anos, já despontava no mundo dos negócios. Raramente cometi decisões erradas, mas, nesta, senti um lamento agudo. Todos os pensamentos foram atropelados pelo relatório diante de mim. Ela espera um filho de outro homem. Defendo-o com firmeza. O contraste sufoca-me, como
espinho na garganta. Percebi então que a perdi, não há 3 meses, quando partiu para o estrangeiro, mas antes, no momento em que ordenei o aborto. Sob o pretexto de pedir desculpas, marquei nosso último encontro no restaurante onde tudo se desgastara. Escolhi a mesa junto à janela, lá fora, o céu londrino, cinzento e baixo, oprimia a respiração. Ela, grávida visivelmente, de saúde radiante, impediu-me de servir vinho. É vinho de fruta, pouco álcool, justifiquei, tentando soar natural, como se aquela frase explicasse toda uma década. Então ouvi, não gosto de bebidas. Resposta que não previra. A voz emperrou, quis perguntar porque nunca dissera, mas lembrei-me, fora ela quem, copo após copo, permanecer ao meu lado, sempre sem escolha. Quando foi ao lavabo, coloquei no bolso do casaco o anel que comprara num leilão caro. Considerei que lhe devia isso. A refeição foi sem sabor. No fim, insiste em acompanhar. Neve fina voltar a cair, miudinha, umedecendo os ombros. Caminhamos em silêncio pela rua que antes eu a seguira. Agora, sabia, era o ponto final dos 10 anos. A pergunta que rodava na mente, que jurei nunca proferir, escapou-se. Shenian, amaste-me alguma vez? Arrependi-me logo. Não era eu, era feio, mesquinho. Mas fixei nela o olhar, o coração suspenso. Ela não respondeu de imediato. O breve silêncio pareceu um século. Depois, tirou do bolso a caixa de veludo, sem abrir, atirou-a à neve diante de mim, limpo, rápido, sem olhar para trás. A resposta estava dada. Nunca compreendera porque se compara um amor não correspondido à rosa vermelha, até ver, na rua nevada, uma ser comprada por outro homem. De olhos vermelhos, nós brancos, lancei a caixa com força. Acho que jamais terei filhos.